Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, Sandra? Semana boa. Semana boa. Tive uns piripaque assim de pressão e tal, coisa de velho, mas de resto a semana foi muito boa. Que bom. Isso não é coisa assim de velho, não. Tá todo mundo assim. Minha filha, eu acho que essa bateria de vez em quando dá uma falhadinha. Assim, tem que empurrar para pegar. Mas você não para, né? Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, pô. Não quer descansar. Já falei para você que meu galinheiro tá pronto? Pois é. Depois a gente mostra para você. A gente vai fazer uns negócios aí. Um dia eu vou mostrar para vocês meu galinheiro. Ficou lindo. Pois é. E você, fez o que essa semana? Olha, estudei bastante, né? Como sempre. Né? Saí um pouquinho no final de semana, mas também muitas provas agora final de semestre, mas vai dar tudo certo. Amiga, não vejo a hora de você formar em Direito para mim me sentir mais segura. Meu Deus do céu! Não é pra fazer besteira, hein? Mas deixa eu te falar. Me conta aí, essa semana você andou por aí tudo e tal, você foi naquele teu achadinho do bairro? Claro que fui. Você sabe que lá perto de casa tem um mercadinho, nossa, sempre me salva. E tem tudo lá, tudo que você possa imaginar. Então você entra, quando eu entro a menina já me chama pelo nome, né? E aí ela me ajuda a achar as coisas. Pô, tô vendo aquilo ali, não tô achando, não, só um minuto, vou lá encontrar pra você, Isabel. Aí vai lá, pega pra mim, adoro. É o mercadinho pertinho da minha casa. E comigo aconteceu também no mercadinho que fica ali na entrada do condado. O que aconteceu? Eu fui lá, comprei uns negocinhos e tal, papapá, pra variar, não peguei tudo, paguei, esqueci o produto lá. Caramba, e aí? Eles levaram na minha casa. É outra coisa, né, gente? O que a gente tem que valorizar? Por isso que a gente está nesse movimento, né, Isabel? Que esse movimento é um movimento compre do pequeno, porque se a gente, toda vez que a gente fortalecer o comércio ali perto da gente, nós vamos estar fortalecendo a nossa região, né? Economicamente, vai circular o dinheiro, o boliche que era boliche virou mercadinho, a manicure que só fazia unha já tem uma portinha para fazer massagem. Exatamente. Muito legal isso, né? E nós aqui do Simples Assim resolvemos assim abraçar, né, esse programa, esse movimento junto com o Sebrae, né, Sandra, que é compra do pequeno. Então, assim, coisas que a gente já fazia, né, na nossa região, no nosso bairro, e aí a gente quer saber se vocês também estão acompanhando aí esse movimento, vocês contarem pra gente também qual é o achadinho, a loja, a padaria, o barzinho que vocês mais gostam perto de casa. Aquele tratamento especial, né, Sandra? Além de ser super mais fácil, mais cômodo, você tá pertinho de casa, vai ali, compra ou liga, o pessoal entrega na casa da gente. É maravilhoso, gente. Fala assim como eu, que a gente deixa as coisas em cima do balcão, aí, ó. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tô muito satisfeita com nesse movimento junto com o Sebrae. Acho que é uma coisa muito positiva fortalecer a economia dos pequenos. Eu acho que é uma das saídas para soluções regionais, sabe, Isabel? Com certeza. Vocês têm que colocar para nós aí no comentário se você tem alguma coisa que faz a diferença para você. Exatamente. E se vocês quiserem saber mais sobre esse movimento, vocês entrem lá na página do Sebrae, tá bom? É só entrar www.sebrae.com.br/compra do pequeno. E aí vocês vão saber um monte de coisa sobre esse movimento maravilhoso que nós aqui do Simples Assim já abraçamos. É isso mesmo. Deixa eu falar porque que eu tô rindo. Porque quando a Isabel fala www.sebrae.com.br eu fico regendo. /Sebrae. Compra do pequeno. Maravilha. Mas é isso, gente. Amiga, o que nós vamos falar hoje? Acho que a gente vai falar. Antes de falar, quero falar para você que o nosso YouTube está crescendo. Ai, que maravilha, gente. Estamos crescendo. E o nosso Instagram, nós vamos chegar a 30 mil esse ano. Ih, que maravilha. Olha, só agradecer o pessoal de casa, né? Lembrando que o YouTube que é uma plataforma assim, mais difícil para você. É mais difícil. Mas está desenvolvendo bem, graças ao apoio de vocês aí de casa. Muito bom. Me fala uma coisa. Você quer chamar a vinheta ou a gente já começa? Vamos chamar a vinheta, né? Júlia, passa a vinheta aí. Amiga, deixa eu falar uma coisa. Você assistiu o Tremembé? Assisti, porque tinha tantos comentários e aí eu resolvi dar uma olhada. Eu também assisti, fiz uma maratona, assisti tudo de uma vez.
minha pergunta para você é o seguinte, o que você achou? Quero ver, sabe por quê? Porque eu tenho minha opinião sobre os fatos, mas vamos ver qual que é a sua. Não, eu vou falar o que eu achei e o que eu achei depois da exibição, né? Mas eu vou falar aí. Depois... A série Tremembé, né? Pessoal, não sei se o pessoal de casa, quem não viu, de repente vai dar uma olhada ou já viu algum anúncio, alguma coisa, que é uma cidade de São Paulo, né? Que abriga esse presídio, recebeu esse nome porque é o presídio que eles chamam das celebridades. Isso já é uma coisa estranha, né? Presídio das celebridades. Aí quando você vai lá, presídio é o quê? Quem está preso é criminoso. Né? Então são os criminosos que são considerados celebridades pelos casos terem sido altamente divulgados pela mídia, né? E às vezes, dependendo do crime, né? O mundo inteiro sabe. Então, assim, Sandra, foi uma série que foi baseada em 2 livros. Né? Um livro que conta a história lá da Elise Matsunaga, o outro livro que é da Suzane von Vostoff, que é a Suzane, Assassina e Manipuladora, eu acho que é o nome do livro. E também eles dizem que os produtores e diretores da série falaram que essa série foi em cima dos 2 livros, em cima do que foi dito e do que foi colocado pelo Ministério Público. Né? Então é essa versão e é um filme o que estava nos autos. E é uma série que ela conta o pós-crime, né? Como essas pessoas estavam vivendo dentro do presídio pós-crime. Coloca, acho que a Suzane von Vostoff, né? Para mim, pareceu que ela era o personagem principal da trama, então ela que ficava, né, no meio daquilo tudo. Achei que acaba romantizando muito, sabe? Essa coisa de como as pessoas estavam na cadeia, vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Como se fosse uma coisa muito, muito normal e sobrevivendo como pessoas que não tivessem cometido crime. Então, achei que romantizou muito isso daí. Eu também achei mais ou menos isso, porque assim, não é um documentário, não. E também não é uma ficção. Eu achei que acabou meio que ficando uma novela. Eles colocam um pouco, lógico, de ficção por conta dos diálogos. Mas também não é uma ficção. E, por outro lado, assim, o pessoal foi para lá cometer os crimes, até quando aparece, cada um aparece uma legendinha. Assim, dá como se fosse um carimbo. Mas mostrou ali como que a vida deles pós-crime e como é que aqueles assassinos todos fizeram para se sobreviver ali dentro. Vou te falar uma coisa que eu vi um advogado falando, que esse tipo de criminosos, eles vão para esse local, para Tremembé, porque se eles ficarem em outros presídios, o Estado não garante a segurança deles. Porque eles podem ser... Enfim, isso inclusive, é mostrado lá, que a própria Suzane, ela lutou muito para ir para Tremembé, porque ela era muito perseguida, no outro presídio, né? Então, ali eu achei que ficou faltando... Eu não sei, eu senti ali que alguma coisa ficou faltando. Muito bonito, os atores são ótimos, o figurino ficou muito bom, a direção também achei que ficou legal, mas eu meio que achei, amiga, que eles fizeram, que acabou sendo o quê? Eu fiquei meio... tem um cara que usa um conceito, foi um incômodo ético. Eu fiquei um pouco incômodo ético, assim, porque parecia que os caras eram os vingadores, parecia que os caras eram os heróis, entendeu? Parecia que os caras tinham, sabe? Então, assim, tudo bem que eu esquartejei meu marido, mas também ele brigou comigo, me xingou, não sei o quê, papapá. A outra planejou a morte dos pais que estavam dormindo. A outra filmou crianças sendo... Enfim, e aí... Então, isso acaba mostrando... Até teve um caso lá de que uma matou o enteado de 7 anos. 6 anos. 6, 7 anos. E aí o marido depois virou evangélico e descobriu que quem fez isso com ela foi o diabo. Foi Satanás. Foi Satanás. E aí ele a perdoou e acabou casando com ela e mostrou o casamento também lá. Então, ou seja, acaba que
eu não sei, eu acho que a série limpa um pouco a barra dos assassinos, sabe? Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que dá essa noção de que essas pessoas são heróis, né? Que essas pessoas puderam viver ali uma vida normal, como se as coisas horrorosas que tivessem feito não tivesse acontecido. Acho que romantizou demais aquilo ali. Romantizar uma vida dentro da prisão. Será que é assim que acontece? Eu acho que isso acaba gerando até uma sensação meio que de, sei lá, de impunidade. Sabe? Sabe aquela frase que as pessoas usam muito, né? O crime compensa, né? Porque a maioria que depois já tá solto, né? Tirando aquele médico que esses são acho que mais de 100 anos de prisão. Esses são mais de 100 anos. Que fez um golpe lá e depois voltou. Né? Ele fingia o tempo todo que estava muito mal para... E aí, mas o resto, acho que tá todo mundo solto, não tá não? Boa parte sim, Sandra. Estão soltos, vivendo suas vidas e tudo bem. Aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, né? Eles passaram por um julgamento, como a gente sempre fala aqui, né? Apesar de terem cometido crimes horrendos, né? Coisas que nem passam pela nossa cabeça, eles tiveram um julgamento com ampla defesa, com contraditório, se defenderam e foram acusados, cumpriram suas penas. 30 anos, 30 e poucos anos. Acaba não ficando esse tempo todo, mas tem uma progressão de regime, né? Que passa do fechado pro semiaberto, depois o aberto, e mostrou muito essa questão do trabalho dentro da prisão, do presídio. O problema eu acho que o problema todo mundo tem a condição, e é para isso que acontece, né? Você é condenado pelo seu crime, entra dentro de um presídio, e aí tem a história da reintegração na sociedade. Você fica esse tempo lá, pagou tua pena e pode ser reintegrado. Beleza, todo mundo tem esse direito de recomeçar. Agora, o que causa estranheza é o recomeçar. Depois que a série da Amazon Prime foi ao ar, Tremembé, o presídio das celebridades, você não tem noção o que aconteceu na vida de algumas figuras dessas, tipo a Suzane von Richthofen. Ela simplesmente ganhou milhares de seguidores. São mais de 100 mil, ela já deve estar com quase 200 mil seguidores. Ela tinha uma lojinha que vendia chinelos personalizados com pedras e tal. O estoque acabou. Jesus. E agora, há pouco tempo, ela veio nas redes agradecer aos fãs. Aí, realmente, isso aí, eu realmente não consigo entender o que acontece na cabeça das pessoas. E pasme, as pessoas agora estão pedindo para que ela faça os chinelos autografados. As pessoas querem receber os chinelos feitos pela Suzane von Richthofen, aquela que planejou o assassinato dos pais, né, com a ajuda do namorado da época e do cunhado, que eram os irmãos Cravinhos, autografados, Sandra. Isabel, eu pergunto para você uma coisa. Ela virou influência, essa menina. Não, celebridade. Virou celebridade. Aí realmente a gente fica... Assim, será que foi o filme, a série que trouxe isso, ou será que a nossa sociedade está um pouco adoecida? Porque não tenho dúvidas que a nossa sociedade está completamente adoecida. O governador do Rio de Janeiro foi lá, no Complexo Alemão, matou 100 e poucas pessoas, e no outro dia ganhou 1 milhão de seguidores. Foi desse jeito, 1 milhão. 1 milhão. Agora você está falando que a Suzane, os outros também aumentaram os seus... Teve uma procura, o que foi identificado é que depois da série, teve uma procura muito grande por esses nomes, das pessoas estarem pesquisando nas redes e na internet pelos nomes desses criminosos e querendo saber mais sobre os criminosos. Tem uma personagem que ela mandava dentro do presídio, que é a Sandrão, que também cometeu um crime horrendo, né? Muita gente querendo saber. Agora, há pouco tempo, ela já deu entrevista para um canal de TV aberto,
Ah, tá. Já deu entrevista, já mostraram como tá a vida dela, como ela tá diferente. Então, assim, vai trazendo coisas à tona e você acaba meio que romantizando e idolatrando, ao invés de você idolatrar o herói, não é isso que a gente aprende? Você começa a idolatrar o vilão? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo na nossa sociedade, porque não é possível. Por exemplo, nós falamos no programa passado sobre a questão de o Estado não garantir o aborto de gravidez de crianças que foram estupradas. Então, a gente está, tipo assim, meio que cagando e andando com essas crianças, usando o português claro, né? Ou seja, quem é... E tem gente que aprova, e a maioria dos deputados do Congresso aprovaram. Sim. Agora, a Suzane matou o pai e a mãe e está aí vendendo todo o seu estoque. E a história que a gente tem é que o irmão dela está muito mal ainda. Né? Isso eu vi, que ele não conseguiu superar. Ele não conseguiu superar, quer dizer, foi mudada a trajetória de vida de uma pessoa com esse fato, esse assassinato. O que a gente está discutindo aqui não é que a pessoa não tenha o direito de recomeçar. Todos têm o direito de recomeçar, né? O que a gente está discutindo aqui é que o que está acontecendo com uma sociedade que consegue idolatrar quem comete esse tipo de crime. Beleza, a pessoa saiu, tá com a loja dela, tá vendendo, tá fazendo sanduíche, tá fazendo qualquer coisa para sobreviver, é justo. Agora, a sociedade começar a seguir. E não é começar a seguir só para tomar conta da vida. É começar a seguir falando que é fã. Falando que é fã. É começando a seguir querendo um chinelo autografado, porque quer esse chinelo da pessoa. Quer dizer, o que essa pessoa vai influenciar na minha vida? Quando você admira alguém, idolatra alguém, né? Idolatra pra mim é muito forte. Mas quando você admira alguém, é porque se alguém te inspira em alguma coisa. Poxa, admiro você, Sandra. Sabe aquela coisa? Quando crescer, quero que ser igual a você? Porque você é uma mulher determinada, uma mulher forte, corre atrás das suas coisas. Agora, o que eu vou admirar Suzane von Richthofen? Como é que eu vou conseguir admirar Sandrão? Como é que eu vou conseguir admirar Elisa Matsunaga? A Jatobá, né? Uma menina de 5 anos que perdeu a vida. Como que você consegue admirar essas pessoas? É sobre isso que a gente está falando. O que elas despertam no outro, né, que faz com que o outro queira ser igual a ele? Quer dizer, as pessoas estão querendo ser assassinas, estão querendo matar o pai, estão querendo estrangular uma criança de 6 anos, estão querendo botar uma irmãzinha pequena... filmar. A mãe, teve uma lá, que eu esqueci o nome do personagem, a mãe explorava sexualmente a filha de 11 anos dentro da casa dela. Né? Essa Sandrão, ela matou o vizinho dela. Né? Numa coisa de sequestro, R$3.000, que era 40 mil, virou 3. Sabe? Aí você tem ainda lá na cadeia... Isso realmente aconteceu, que eu tinha esquecido do fato, e quando eu vi a série eu falei, caraca, realmente naquele período o Gugu fez essa entrevista. Eu tinha esquecido disso. E ele realmente deu aquelas máquinas para ela. Deu R$200.000 também, 100 mil, sei lá, 120 mil, uma coisa assim. Né? E aí... Pagou para ela. A série está sendo, assim, tem várias críticas, obviamente, críticas positivas e críticas negativas, justamente por essa história de idolatrar vou dizer, o lado negativo da personalidade humana, né? Acaba fazendo isso. Mas ali, mesmo assim, os atores realmente brasileiros maravilhosos, mas ali dá para ver, mesmo na série, o quão manipuladora era essa garota. Sabe? Ela conseguiu manipular a pessoa que mandava na prisão. Não, ela fazia isso com advogado. Com advogado. Ela conseguiu se tornar evangélica e conseguiu casar com aquele cara. Eu escutei uma pessoa falando assim, ela não se envolveu com a Sandrão porque era lésbica. Não, ela se envolveu porque naquele momento era oportuno para ela se envolver. Então, é o tipo de gente que faz o que te
tiver que ser feito para se dar bem em cima de uma situação. Com tudo isso que estava acontecendo. Tentou manipular, inclusive, a psicóloga, né? A psicóloga do presídio. Tentou manipular o teste, você viu ali? O teste, inclusive com a ajuda do advogado. Aí você fica assim, como que alguém consegue admirar isso? Então, amiga, por isso que eu acho que é o seguinte, eu acho que a série, né, para mim, ela causa um pouquinho de incômodo, mas eu acho que a série, ela só instigou para essas pessoas doentes aparecerem, entendeu? Porque, assim, eu acho que não foi a série que fez com que elas que virassem heróis e que tivesse mais de não sei quantos mil seguidores e que não vendesse todo o estoque dela e que não quisesse o autógrafo no chinelo. O que a série fez foi só proporcionar que essas pessoas se manifestassem. Essas pessoas estão aí enrustidas e doentes. Nossa, isso me lembra o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo, né? Era gente que é, por exemplo, racista, que nunca falou nada na cara e agora tá falando, tá batendo, tá matando. A gente falou, mas foi a internet que proporcionou isso. Não foi que as pessoas são assim. As pessoas são assim. Então a sociedade tá doente mesmo. Eu acho que a sociedade tá doente, amiga. Acho que a sociedade tá doente, porque, veja só... Isso, e deixar claro, Sandra, isso não tem a ver com classe social, hein? Não, isso não tem a ver com classe social. A gente vai falar, não, mas quem faz isso é quem é mais pobre. Não é isso, não. E nem quem é mais rico, nem é nada. Isso aí eu acho que permeia uma coisa assim do... É o seguinte, posso falar uma coisa pra você? Pode. Será que essas pessoas que estão seguindo essa moça e que estão comprando o chinelo autografado dela, será que essas pessoas seguem e contribuem, por exemplo, com o padre Júlio Lancelotti? Não, esse é super atacado. Isso é super atacado. Vou lembrar aqui que o padre Júlio Lancelotti é um padre de São Paulo que faz um trabalho incrível, né, com as pessoas em condição, em situação de rua. Então é um homem iluminado mesmo, né? Eu que não sou cristã, eu admiro ele de uma maneira... Não, ele é admirado por muitas pessoas, mas também odiado por muitas pessoas, inclusive pelo governo de São Paulo, tá? Sim. E ele é um cara que sofre, ele tem uma quantidade de haters enorme, tem gente que ataca ele direto. Inclusive de morte, né? Ameaças de morte. Sim, ameaça de morte. Ameaças de morte contra o padre. E um cara que faz um trabalho em São Paulo que é um negócio... Não, um trabalho de recuperação dessas pessoas, um trabalho de dar, sabe, alimento para essas pessoas, de trazer um pouco de dignidade para a vida dessas pessoas. Eu vi uma entrevista dele no Papo de Segunda, já faz muito tempo, você pode achar no YouTube aí. Cara, eu chorei. Eu chorei de ver o quão dedicado esse cara é ao outro, entendeu? Sim, é uma vida de dedicação ao outro, realmente. E aí eu te pergunto, por que não tem uma série com o padre, com a história, não a história do padre, mas a história de como ele vê e como ele trata o outro, né? Como é que é aquele ditado que tem? Amai-vos uns aos outros, não é isso? Exatamente. Como ele trata isso? Ninguém faz uma série sobre isso. Mas ele é atacado de forma reiterada nas redes sociais, inclusive com a pena de morte. Inclusive, Sandra, eu estava vendo muitas pessoas depois dessa série, da exibição dessa série Tremembé, muitas pessoas, profissionais de saúde, psicólogos, vindo a público, se manifestando e falando, nós estamos aqui, nós ajudamos as pessoas e ninguém incentiva um trabalho e ninguém fala nada, e aí você faz uma série contando a vida de criminosos à época, quando na verdade a série mostra enquanto eles eram criminosos ainda, e as pessoas são admiradas, são idolatradas, as pessoas querem autógrafo, as pessoas estão procurando saber da vida, né? Já tem entrevista em vários lugares com essas pessoas, né? A própria Elise Matsunaga, que começou a trabalhar, saiu da prisão, começou a trabalhar como Uber, depois teve que parar, depois agora ela faz roupinhas para pet,
né? Com certeza as vendas já aumentaram também. Não que ela não possa vender, né? E é isso, né? Agora, e os verdadeiros heróis estão aqui, sem visibilidade nenhuma. Então, não, porque eu entendo que as pessoas queiram ganhar dinheiro, querem ganhar like para poder fazer suas audiência, querem né? audiência nas suas televisões abertas, querem... Mas, gente, não dá para dar uma equilibrada? Não dá para, tipo assim, mostrar umas histórias dessa contra umas 10, 20, 30 de gente que faz o bem, né? Que dedica a sua vida a construir outras coisas. Porque como o padre Júlio Lancelotti, tem um monte por aí, Isabel. Eu citei o exemplo dele só porque ele me chama mais atenção. Mas como ele, tem um monte de gente por aí, eu fiz uma... que precisa de propaganda, que precisa de mídia, que precisa mostrar seus projetos, que precisa receber contribuições. Muita gente que ajuda o outro não tem sequer ajuda, né? Não tem espaço em lugar nenhum. E falando de heróis, né? A gente tem aí, se a gente for olhar no dia a dia da gente, a gente tem, né, pessoal da área de saúde, heróis que, né, pessoal dos bombeiros que salva a gente o tempo todo. E aí eu fui resgatar lá, eu fui tentar procurar lá na internet alguns casos. Achei o caso de uma professora que em 2017 entrou um vigia louco na escola dela. Ela dava aula para educação infantil. Eu vou fazer questão, já que a gente falou o nome lá do pessoal da série, eu vou falar o nome também dessa professora. Ellen de Abreu Silva Batista, lá em Minas Gerais, 2017. Um vigilante noturno entrou lá, né? Não sei o que tinha causado no homem. Ele colocou fogo, né, nos cômodos da creche, com as crianças lá dentro, e depois atirou fogo em si mesma. Ela conseguiu lutar com o cara, ela salvou mais de 20 crianças, acho que 28 crianças essa mulher salvou, essa professora, né? Ninguém nunca fez uma série, ninguém nunca fez um filme, nada sobre isso, e ela inclusive morreu com mais de 90% do corpo queimado, mas salvou 28 crianças. Então são esses heróis que são, na verdade, heróis de verdade, como o padre, que ficam invisibilizados ou que são atacados constantemente por fazer o bem, né? Como o padre e tantos outros, né, que fazem o bem todo dia, às vezes não tem uma ajuda governamental, não tem uma ajuda da própria sociedade, né? E da própria mídia também. Gente. E da própria mídia. Traz o cara para fazer uma entrevista, acompanha um dia na vida dele, publica nos principais canais, vai atrás, mostra como o que deu de resultado concreto aquilo que ele está fazendo. Ou seja, quando esse pessoal, principalmente da TV aberta, faz documentários maravilhosos, né? Agora, não é de hoje, Sandra, que a sociedade, não estou falando só a nossa sociedade brasileira, tem esse fascínio, eu vou usar esse termo, fascínio pelo mundo do crime, né? Fascínio pelos criminosos. Não sei se você lembra da época que aquele maníaco do parque, também em São Paulo, né? Ele foi preso. A quantidade de cartas que ele recebia na prisão e tinham... Gente, maníaco do parque, para quem não lembra, era um cara que ele era um serial killer e ele matava mulheres em série. Mulheres. Ele só matava mulheres em série. Foram muitos corpos foram encontrados. E as mulheres mandavam cartas para ele na prisão querendo casar com ele. Querendo casar com a pessoa. Sabe? Então, você fica num dilema, não sei se é um dilema ético, moral, religioso, sabe? É uma mistura de coisas que a gente fica assim, gente, o que está acontecendo? E às vezes você acha até que você está do lado errado do balcão, cara. Não, porque às vezes você fica pensando assim, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Só eu que tô achando isso um absurdo. Porque uma quer um autógrafo, a outra quer casar com um assassino. Mas esse pessoal aí dessa série mostra ali que eles também receberam muitas cartas. Muitas cartas. Inclusive o Daniel Cravinhos, casou com uma moça que ia na prisão visitar o irmão. Né? Então... Então a gente fica assim sem palavras, porque eu realmente não consigo. E ela não tem nem medo, né, Isabel? Você já pensou? Então, acho que é o fascínio, né? A gente não tem, por exemplo, nas favelas, a gente tem várias meninas, por exemplo, de classe média alta, que vão
pro morro para ficar com os traficantes, com os chefões lá dentro, né? Talvez um fascínio que eu não sei. Armas, poder, não sei, vou namorar um cara que matou o sogro e a sogra dormindo, não sei, sabe? Vou namorar uma mulher igual o evangélico lá, o irmão da menina, vou namorar a Suzane von Richthofen, que planejou a morte, sabe? Né? E usou de manipulação a vida toda, né? Então E isso que eu ia falar para você, não é de hoje. Tem esse maníaco do parque. Agora, recentemente, se eu não me engano, foi em 2022, lembra daquele anestesista que ele foi pego, ele estuprava mulheres durante o parto. As mulheres numa situação vulnerável, estou tendo meu filho aqui, o anestesista... Sei qual é. Você sabe que esse anestesista ele tinha 200 e poucos seguidores. Algumas horas depois que foi decretada a prisão dele em flagrante, ele já estava com quase 12 mil seguidores. Foram criadas, acho que umas 30 páginas de perfil com o nome dele, outras páginas, e vários seguidores. Inclusive, ainda continua uma página dele, quer dizer, ninguém sabe se é dele, mas lá tem uma coisa como se a família estivesse falando que tem 26 mil seguidores. Né? O que a gente faz, amiga, numa situação dessa? O que você acha? Olha... O que o Estado poderia fazer? O que a gente, como pessoas da sociedade, o que a gente faz? Porque, veja só, eu entendo isso como uma sociedade doente, tá? Mas aí? Eu entendo isso como uma sociedade doente também, Sandra. E é uma sociedade que ela não valoriza o que tem de melhor, né? E aí vamos generalizar mesmo, porque quem não for vai entender. Que ela não valoriza o que ela tem de melhor, né? Então você quer, sei lá, você valoriza o que é sujo, né? O que está no submundo. O que tá no submundo, né? Você valoriza pessoas que cometeram, porque não é uma coisa de eu chegar ali e me defender, dei um tiro com alguém. São crimes planejados, né? E com requintes de crueldade, muitos requintes de crueldade, né? Das vítimas ficarem impossibilitadas de defesa, né? Crimes que inclusive abalaram a vida e trajetórias de vida de outros personagens, que são os personagens que não aparecem. Inclusive o irmão dessa menina. Que ninguém fala do menino, né? Que dane-se também. Que, sei lá, acho que afundado dizem, eu também não sei, né, não pesquisei muito a fundo, mas o que eu fiquei sabendo que estaria afundado em dívidas, que ele acabou se envolvendo com droga. Que não paga as coisas, largou tudo de mão. Não tem uma perspectiva de vida, né? Mas essas pessoas têm perspectiva de vida e agora elas podem, inclusive, daqui a pouco estão sendo convidadas para algum programa, para apresentar um podcast. Eu não duvido mais de nada, né? Para apresentar um podcast. Você viu aquele cara lá, meu Deus, como é que é o nome que matou a filha a Daniela Pérez, né? Que foi morta. Mas aquele lá virou até pastor. Ele virou pastor. Virou pastor. Né? Então, assim... o coração para Jesus, está tudo perdoado. Mas não é assim, gente, né? A facada matou a menina. Não, a facada, tesourada, né? E foram muitas, não foram, não é uma, duas tesouradas, são um monte, então, assim, será que é isso? Tem a ver com essa coisa da religião? Quer dizer, perdoa tudo? Talvez seja uma coisa para a gente trazer outras pessoas para a gente estar refletindo. Porque a gente sabe que as pessoas têm esse direito de se regenerar. Né? Sim. Mas o sistema penitenciário é para isso. Mas né? eu só acho que a gente... você pagar a sua dívida e se recolocar na sociedade. Sim, mas aí você pega uma sociedade, né? Tudo bem, deixa a pessoa lá, fazendo as coisas dela. Aí você pega uma sociedade que vai lá e alavanca esse sujeito e coloca ele aqui como se ele fosse um herói. Ele não é herói. Né? Para mim, assim, ele está representando uma situação de que, por exemplo, nunca passou isso pela minha cabeça, sabe? Fazer as coisas que estão... crimes cometidos, por exemplo, naquela série. Mas é isso que você falou.
talvez as pessoas que seguem e que acham que são fãs, talvez isso esteja incutido nessas pessoas. Talvez exista uma identificação dessas pessoas com os atos praticados pela Suzane, pela Elise, né? Pelos irmãos Cravinhos, pela outra que infelizmente a nossa sociedade está cheia disso, pessoas que exploram sexualmente seus filhos e suas filhas, né? Como a gente falou num programa passado, sobre crianças que sofrem abusos, violência e são estupradas e acabam tendo que ter filhos, né? Pessoas que deveriam estar protegendo são pessoas que estão ali fazendo mal. Então, eu particularmente assisti na curiosidade, mas é uma série que não me faz falta. Não acho que a gente vive numa sociedade muito... Não precisava ter assistido. Eu não precisava ter assistido. Muito perversa. E eu acho que as redes sociais, aquilo que a gente fala, né? Tanto ajuda quanto também causa problemas, né? Atrapalha muito quando supervaloriza esse tipo de ação negativa, de comportamentos negativos, né? Eu acho que a gente precisava pensar, amiga, de trazer mesmo uma pessoa aqui para falar com a gente sobre o ponto de vista da psicanálise, sobre o ponto de vista da psicologia social, da sociologia. Exatamente. Porque a gente tem muitos problemas. Acho que a gente era bom trazer alguém, né? Que sociologia que se dedica a esse estudo da sociedade, né? Para a gente entender um pouco o que significa isso. Porque, como você falou, antigamente também já era assim, né? Então, essa coisa vem acontecendo. É claro que as redes sociais e a comunicação muito rápida hoje em dia, a gente tem acesso a mais informações. Sim. Mas você vê que... Então, tem acesso e as coisas chegam muito mais rápido para um número muito maior de pessoas, né? Mas você vê, eu estava assistindo também a série da Leila Diniz, comecei a assistir, mas você vê, na época, ela foi assassinada e ela foi, não só, ela foi morta pelo Doc Street, mas ela foi, no julgamento ela foi assassinada outra vez. Exatamente. Porque acabaram com ela. Porque aí ainda tinha, aliás, até há pouco tempo tinha essa história da defesa da honra, né? Que o homem foi há pouco tempo retirado. Do código. E o cara também virou um herói na época. Virou um herói na época. Virou um herói. E ela foi vítima 2 vezes, né? Eu não assisti toda ainda, mas eu conheço a história dela até porque eu tinha 19 anos de idade na época, sabe? Então eu me lembro muito dessa história. E, enfim, ele foi um cara que foi admirado por muita gente. Idolatrado, né? Por muita gente. E como diz você, não só homens, como mulheres também. Mulheres também, Porque você imagina quantas pessoas escreveram para ele nessa época querendo casar, por exemplo, com esse homem, né? Um homem que matou uma mulher, né? Uma mulher ou mulheres que querem casar com um serial killer. Né? Que antigamente serial killer é só que a gente vê em série, né? Você nunca imagina que tem um serial killer perto de você. A gente não imagina nem que existe, a gente pensa que é coisa de filme só. Coisa de filme. Mas não é. Né? E realmente é uma coisa espantosa, né? Agora, esses crimes aconteceram tem mais de 20 anos. Só que você vê a história se repetindo quando você pega esse anestesista, tem 3 anos só isso. E isso está acontecendo de novo, sabe? O cara ganhou mais não sei quantos seguidores, o cara deve estar recebendo um monte de cartinha lá, de mulher querendo casar com ele. Então, assim... Você vê homens agora que a menina que teve o rosto desfigurado pelo namorado, né, dentro do elevador, histórias de violência que a gente está vendo, né, e gente ainda falando que ela que é errada da história. Aquela que ficou desfigurada. Tem que fazer aquela plástica. Várias cirurgias, tem vários pinos dentro para recompor. Gente falando que ela é errada. Ela é a culpada do cara ter desfigurado ela. Então, é essa sociedade que precisa ser analisada e tratada, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Nós temos que fazer uma análise profunda sobre os nossos valores, entendeu? Eu acho que... E aí, assim, você que é mãe ainda de filho pequeno, né? Às vezes a gente tem vontade...
aquela vontade que a gente tem, né, Isabel, igual galinha tem com seus pintinhos, de segurar seus filhos tudo dentro de casa, botar embaixo das asas. Botar embaixo das asas, não deixar conviver com esse mundo e tal, porque tem horas que você fica pensando, cara, já pensou, a pessoa, sabe, sua cabeça vai... porque isso não está escrito, né? Não está aqui. Eu sou psicopata, eu sou maníaco. Não está escrito. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, porque nós precisamos viver socialmente, a gente precisa conviver socialmente, a gente precisa se relacionar. Mas fica mais difícil quando a gente está vivendo numa sociedade que está doente. E doente de tudo, sabe? Está doente eticamente, moralmente, sabe? Essa coisa também. Psicologicamente. Essa coisa do bandido bom, bandido morto, é qualquer coisa de você querer qualquer coisa ver uma pessoa morta. Qualquer coisa você, sabe, qualquer coisa é você estrangular uma criança, é você dar um tiro numa criança, é você pegar... Não, é você não concordar com o outro e partir para assassinar, para matar. É isso aí que a gente está vivendo. E o que a gente vai demonstrando com o que a gente vai falando aqui é que a coisa não melhora. Sabe? Não tem uma coisa assim, ei, gente, peraí, vocês estão... diminuiu um pouco, nem tem peraí, assim, tá... Vocês estão idolatrando o cara que fez isso mesmo? Mas a pessoa que ajudou o outro, que ajuda a pessoa em situação de rua, esse aí não... Não, isso aí não deixa... Esse aí não presta. Isso aí não... Então, assim, acho que é rever valores e... Talvez só isso não baste, mas acho interessante a gente trazer outras pessoas para estarem... Esse tema não se esgotou. Não, até porque a gente também não tem grandes conhecimentos, né, sobre isso. Eu até entendo, enfim, fiz faculdade de psicologia, mas eu não me sinto nem um pouquinho em condições de dar nenhum chute sobre essa história. Mas que eu fiquei um pouco perturbada, assim, concordo com esse cara que falou que foi um incômodo ético, eu fiquei um pouco incomodada quando eu vi a série. E eu não precisava ter visto, não acrescentou nada na minha vida isso. Uhum. Entendeu? E aí, depois que eu vi a repercussão, inclusive aquele que você comentou comigo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem condição. Nós precisamos passar por um momento de reflexão, amiga. Um momento de reflexão. A gente tem que tentar botar o trem nos trilhos, entendeu? A gente tem que tentar ver aonde foi que nós erramos enquanto sociedade. Sim. Para que isso tenha acontecido, sabe? Para que isso esteja acontecendo. Então, assim, onde foi que nós erramos enquanto sociedade? Essa coisa de você ficar reforçando esses comportamentos negativos das pessoas, né? Não vamos falar aqui que, mas vocês são contra fazer a série, o filme. Não, a gente não é contra fazer o filme. Isso é arte e as pessoas fazem. O problema não é esse. O problema é como a sociedade vê isso, né? Como ela interpreta isso. E como ela leva isso, a leitura, e como ela leva isso para sua vida. Porque depois que eu vejo aquilo, eu começo a curtir a pessoa e sou fã da pessoa, quero um chinelo autografado da pessoa aí tem algo de errado com a sociedade. Aí eu acho que nem terapia resolve o problema com a pessoa, né? Mas é difícil. É difícil. Não, eu acho que é isso, minha linda. Eu fico... Esses dias eu estava pensando também, estava discutindo com o João Pedro, né? Porque assim, fulano de tal... Assim, uma certa personalidade, assim, fulano de tal é esperto. Olha o que ele já conseguiu ganhar. Olha o que ele já conseguiu fazer. Aí eu falei, mas meu filho, vamos analisar quem é esse cara. O que ele faz? O que ele faz, né? O que ele fez? O que ele fez para conseguir chegar até aí? Né? Tipo... mas você queria ser ele? Mas pelo menos grana ele tem. Eu falei, não, você queria ser ele? Se fosse só isso, é só ter grana então, que tá tudo resolvido? Entendeu? Então, assim, a gente tem que discutir abertamente. Será que o cara que é o cara esperto, que passou a perna no outro, que fez tal coisa, que babapá, que ganhou mais dinheiro, que esse cara que é o bacanão? Esse cara que tá valendo? É a eterna luta do que é ético, do que não é, do que pode, do que não pode, do certo e do errado. A gente tem que se fazer essa pergunta sempre.
Tá certo? Porque nesse mundo nosso também, que é tudo instantâneo, tudo é rápido, tá certo? Quem tem 24 anos já é milionário, tá certo? Aí você vai lá vender tigrinho e vai ficar milionário e você quer isso para você, para sua vida? E o que acaba causando frustração na maioria das pessoas, né, Sandra? Porque a gente já falou sobre isso aqui. A vida que é mostrada nas redes sociais não é uma vida real. E aí as pessoas que estão do lado de cá, que não tem dinheiro, que tem que trabalhar para ganhar um salário mínimo, que vê tudo aquilo, acha que é um fracassado. Aí o fulano que é esperto, porque o fulano tem dinheiro. A fulano não estudou, mas fulano é influencer. Né? Fulana, por exemplo, igual essa menina. Fulana ficou presa não sei quantos anos por um crime, mas agora tem um monte de seguidor. O estoque da loja esgotou. Aquela coisa engraçada, Isabel, você falou isso de estudar. A gente tem a nossa lojinha no TikTok Shop, né? Aí eu fui ver uma agência do TikTok Shop para a gente ir ver, nos orientar e tal. Aí eles fizeram uma live. Aí na live, a moça lá que é, não vou citar nomes, a moça lá que é a cara da agência e tal, falou, não, tá vendo, ó, você estuda, faz faculdade, está ganhando quanto? Olha, ela começou a fazer, tá vendendo e tá ganhando não sei quantos mil e tal. Então, tipo assim, eu fiquei meio puta, eu falei, não lembro que eu comentei com você, atrás dessa agência. Não. Porque, tipo, incentivar alguém a não estudar, a não fazer uma faculdade, a não se profissionalizar para vender na internet, e isso que dá dinheiro, então o que é legal é isso. Aí eu não gostei daquilo, falei, não vamos procurar essa agência. E me ferra, né? Porque eu tô incentivando meus filhos a estudarem e dizendo para eles que esse é o caminho. Exatamente. E aí você vai participar de um lugar onde as pessoas falam não, aí não dá. Então tem opções para você fazer. Talvez esse pessoal ensinasse a gente até a vender mais, né, Isabel? Mas aí com esse pensamento não dá para seguir, não. Mas aí o custo-benefício, pro que a gente pensa das coisas, aí entra a parte de ética, a parte do que a gente está entendendo que é, qual é o nosso limite, o que é certo e errado pra gente, vale a pena seguir, que eu acho que falta um pouco desse equilíbrio nas pessoas hoje em dia. Exatamente, entendeu? Então, assim, nós vamos se juntar a um pessoal que fala isso, que propagandeia esse tipo de conceito de que não precisa estudar. Que não precisa estudar, que o importante é ganhar uma grana, e vamos entrar aqui na minha agência que eu vou ensinar você a vender e você vai ficar rico em 4 meses. Ai, gente. Entendeu? Tipo isso, assim, será? Vale a pena pra gente, né? Não vale, entendeu? Então, assim, nós precisamos analisar, e aí quando eu falo nós, eu, você, quem está nos ouvindo e todo mundo e tal, qual que é o nosso preço, né? Qual que é o nosso valor? E qual o nosso papel, né, Sandra? Qual o nosso papel na sociedade? Qual o nosso papel também enquanto família? Né? O que a gente está demonstrando aí para as pessoas pequenas que estão perto da gente, né? Porque tem muitos jovens também que estão aí admirando essas pessoas. Então a gente tem que saber o que está se passando na cabeça. Por que você vai admirar esse tipo de pessoa? Você quer ser como essa pessoa? Né? Geralmente é aquilo que eu falo, quando você geralmente admira alguém, você se inspira em alguém, é porque alguém te provoca algo que seja bom para você. Sim. É o que eu entendo, né? Alguém que te traga alguma coisa. E alguma coisa que me dê inspiração para que eu também lute, para que eu também cresça enquanto ser humano, profissionalmente e tal. O que eu vou crescer profissionalmente enquanto ser humano? Seguindo, acompanhando, sendo fã dessas pessoas, né? É isso. Eu acho que é a reflexão que a gente precisa, né? Acho que é isso que a gente precisa cada vez mais pensar. Mas exatamente, eu acho bom saber qual é o nosso limite, do que a gente quer para a nossa vida, para a vida das nossas crianças e tal, e saber até que ponto a gente vai. E é legal deixar esse ponto de reflexão para as pessoas em casa também. Se vocês quiserem também comentar aqui, né? Por favor, ajuda a gente também. E acho que é importante a gente falar sobre essa questão. Se alguém conhecer algum profissional bom nessa área que possa contribuir aqui com a gente, também maravilha. Indica, né? Não, amiga, era isso. Eu acho que cada dia mais estamos aqui na nossa trincheira para trazer questionamentos e ver o que a gente consegue contribuir para... Exatamente isso. Para contribuir para que, sei lá, a gente consiga conviver melhor em sociedade como seres humaninhos, né? É sobre isso. Amiga,
Com prazer. Foi um prazer também estar com você Foi um prazer. e com vocês. Com vocês também. Até o próximo programa.